Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo 4 de dezembro. Agora na Espanha são 11 horas e 33 minutos. No Brasil, 7h33 da manhã. Eu começo aqui por esse gráfico muito interessante que mostra essa linha pontilhada é o Realized Price, o preço de custo dos atuais holders, que sempre que é perdido, no caso a nossa cotação agora em 17 mil, aqui estava 16.200 quando esse gráfico foi feito, mas está em 17 mil, mas de qualquer forma o Realized Price está lá em 21, 22 mil dólares. Vocês vejam que sempre que o Realized Price é perdido, a gente está muito próximo do botão de fundo. Isso aconteceu no primeiro halving, aconteceu no segundo halving, e é muito provável que, se a gente já não tenha feito o fundo dessa história correcional, a gente está muito próximo, justamente porque a média do custo de compra dos atuais holders está acima, né? É essa linha pontilhada que está acima da cotação atual, que está ali em 17 mil. No gráfico semanal da BTC, eu deixei aqui a nossa grade de expansão logarítmica exponencial, só para vocês terem ideia de onde a BTC poderia estar se a gente estivesse estressando aqui as uppers dessa grade. Como tem analista agora dando conta de que a BTC está próxima de um mega rally em direção a 350 mil dólares, o analista que previu a queda da BTC de 69 mil para o patamar atual tá afirmando aqui numa reportagem muito interessante na Daily Hold, dando conta de que a BTC está próxima de um mega rally em direção a 350 mil dólares. Então eu deixei essa grade aqui para a gente poder entender por que ele está pontificando 350 mil dólares. Se a gente iniciasse uma pernada impulsiva para estressar as uppers aqui, com o mesmo nível de agressividade com que a gente caiu, ó, se a gente colocar o mesmo ângulo de agressividade em direção às uppers, a gente vai parar justamente em 350 mil dólares. Ou seja, tem toda uma confluência de fatores que sustentam efetivamente essa previsão em direção a 350 mil dólares. Mas voltando aqui para o nosso gráfico diário, nesse momento a gente está aprisionado aqui na mediana do canal de Keltner. A gente está desenhando um doji levemente vendedor. Agora domingo a cotação está lateralizada, 17 mil e pouco, 17.003. Vocês vejam que na virada da VWAP aqui no intraday, a gente basicamente está seguindo a mesma banda de volatilidade do dia anterior, né? De ontem, sábado. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente. E na seara fática, o ex-presidente da FTX norte-americana agora estaria buscando 6 milhões de dólares para lançar uma startup cripto. Brett Harrison, que saiu do grupo FTX alguns dias antes do crash, estaria liderando uma rodada de financiamento de 6 milhões de dólares para criar e lançar uma startup cripto. Alguns analistas acham que isso é uma cara de pau, já que ele pertencia ao alto escalão da FTX e que deixou um rombo de 8 bi no mercado. E o analista cripto que previu a queda da BTC de 69 mil para o patamar atual está dando conta de que ela está próxima de um mega rally em direção a 350 mil dólares. E ele sustenta isso justamente com base na nossa grade de expansão logarítmica exponencial. E o CEO da Coinbase se irritou com um trecho da entrevista do Sam Bankman-Fried quando ele foi questionado pelo repórter da Bloomberg onde estariam os 8 bilhões de dólares que está faltando no balanço patrimonial da FTX. Quando o Sam Bankman-Fried, que é formado em física e com especialização em matemática, teria dito que calculou mal. Essa resposta irritou muito o Brian Armstrong. Ele disse que foi simplesmente o roubo do dinheiro dos clientes, uma simples apropriação indébita e que o lugar dele seria na prisão. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Edward Snowden, o infame ex-agente da NSA, que revelou para a imprensa uma série de documentos classificados como ultra confidenciais
e que teve a prisão expedida pelas autoridades norte-americanas, agora conseguiu a cidadania russa. Agora ele é um cidadão russo, recebeu o passaporte, prestou juramento e ele está agora protegido pela Constituição da Federação Russa, que não pode extraditar um russo para o estrangeiro. Ou seja, o Edward Snowden prestou juramento ao ordenamento jurídico russo e agora recebeu seu passaporte russo. Lembrando que ele, depois de ter ofertado à imprensa uma série de documentos classificados como ultra confidenciais, sofreu uma representação criminal nos Estados Unidos, tem um mandado de prisão em aberto. Na época, o Obama revogou o passaporte dele, mas num trânsito entre Hong Kong, ele acabou parando no aeroporto na Rússia, entre Hong Kong e Equador, se eu não me engano. Ele parou no aeroporto na Rússia e o Vladimir Putin concedeu o asilo que ele estava buscando junto às autoridades equatorianas, ou seja, ele teve mais sorte que juízo. E o Federal Reserve pode ser empurrado para uma nova rodada hawkish de aumento das taxas de juros, justamente porque o payroll, que foi divulgado essa semana, acabou mostrando preços de salários muito aquecidos. Enfim, vamos ver como vai ser essa nova rodada. E agora a OPEP se reúne nesse domingo numa reunião de emergência. Na pauta, a OPEP, que é liderada pela Arábia Saudita e Rússia, na pauta a desaceleração da China e o cartel de compradores europeu, que quer colocar um teto de $60 por barril oriundo da Rússia. Enfim, gente, a BTC no semanal tá bonita. Se a gente fechar esse candle aqui no semanal exatamente como tá agora, se a gente fechar nesse patamar de 17 mil e pouquinho, o engolfamento vai ser brutal. A próxima parada da BTC vai ser a média móvel de 200 períodos, que tá ali em 24.054, vai subir. A partir do candle que vai se formar agora segunda-feira, a gente deve ir para 24.100 e pouco. Ela tem subido mais ou menos $80 por semana, justamente porque a MM200 no semanal nada mais é do que a média dos 200 últimos fechamentos dessa série de candles aqui. E como tem muitos que fecharam acima de 50 mil, ela segue embicada para cima. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.